Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo, agora no sexto tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem. Na aula de hoje, nós iremos reforçar a ideia de equações e inequações. Para isso, a gente pode definir a equação da seguinte maneira. É uma sentença matemática, expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos o valor desconhecido, representado por uma letra, que chamamos de incógnita. Me acompanha nessa situação. A balança está com os pratos em equilíbrio e as 3 latas têm massas iguais. Qual é a massa de cada lata? Observe que no texto tem uma palavra que é fundamental para aquilo que a gente vai estudar hoje, tá? A palavra é equilíbrio. O fato dessa palavra estar aqui implica dizer que a balança, estando em equilíbrio, dá a ideia da igualdade. Tudo bem? Se eu tento equacionar esse problema, eu posso expressá-lo da seguinte maneira. As latas possuem massas iguais. Portanto, eu vou chamar aqui, L, representar por uma letra. Tudo bem? Quando eu faço isso, a equação pode ser escrita da seguinte maneira. São 3 latas, portanto, 3 vezes L é igual a 15. Então, temos uma equação. Ok? 2 coisas são fundamentais nessa equação. Primeiro, saber o conjunto universo do que se trata o problema. Nesse caso aqui, a gente pode definir o conjunto universo como sendo o conjunto dos números naturais ou dos inteiros positivos, uma vez que a gente está trabalhando com quantidade. E aí você vai lembrar que não existe quantidade negativa, não existe, nesse caso aqui, a gente não tem referência para a metade de uma lata, então não estou trabalhando com os números racionais. Tudo bem? Então, temos a seguinte situação. 3 vezes L é igual a 15, tá? E isso é uma equação. É natural, né, quando você olha para a balança, para a imagem, você consiga resolver o valor de L, que é o que a gente chama de incógnita, de modo até intuitivo. Veja, são 3 latas. E a massa entre os pratos são iguais. Portanto, olhando para esse lado aqui da igualdade, né? E esse outro lado, eu posso simplesmente dizer o seguinte, deixa eu até mudar de cor para evidenciar o que eu quero que você compreenda. Eu posso dizer o seguinte, como são 3 latas e a massa é igual a 15, de modo muito intuitivo ou de modo muito natural, 15 dividido por 3. Isso é igual a 5 quilogramas. Então, perceba que a gente consegue determinar o valor da massa de cada uma das latas, tá? Aquele 5 que a gente encontrou é a solução para a nossa equação. E aí, como eu já disse para você, o conjunto universo, ele está trabalhando com os inteiros positivos. Tá, isso para você não é novidade. Você vai lembrar que em algum momento, lá das séries iniciais, 4º, 5º aninho, você estava habituado a trabalhar com isso aqui, Deixa eu pegar uma expressão. Vou olhar para essa expressão aqui, 2 vezes quadradinho mais 6 igual a 10. Lembra que lá pelo 5º aninho você trabalhava com esse tipo de equação? Determinar o valor do quadradinho de modo que a sentença seja verdadeira? E aí, de modo muito intuitivo, você conseguia fazer isso, tá? É óbvio que você disse, professor, é bem trivial essa equação. A gente está trabalhando agora com equações mais sofisticadas, mais difíceis de se resolver. E aí, para isso, nós temos o que nós chamamos de princípio da equivalência. E eu fiz um VT para você compreender mais a respeito do princípio da equivalência. Me acompanha? Muito bem. É importante que você saiba que há o princípio da equivalência.
princípio da equivalência vai dizer que eu posso somar dos dois lados da igualdade e preservar a sentença verdadeira. Também posso multiplicar dos dois lados da igualdade e, mesmo assim, a sentença continua sendo verdadeira. Veja agora na multiplicação. Vou multiplicar dos dois lados e, mesmo assim, preservo a igualdade. Tudo bem? Preciso atentar para o fato de que o conjunto universo são os reais e que a solução também é descrita dentro dos reais. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre inequações. Me acompanha nesta situação. Observe a balança em desequilíbrio. Perceba que agora a palavra em destaque, que a gente vai destacar, é desequilíbrio. Isso significa dizer que a gente vai inserir elementos agora dentro das nossas inequações. Que elementos são esses? São símbolos que possivelmente você já até conhece, Símbolo maior ou menor, tudo bem? Maior ou igual, menor ou igual. E o símbolo de diferente. Então, deixa eu só melhorar esse símbolo aqui. Pronto, vai ficar show. Então, você tem esses elementos agora que agregam a nossa ideia de desequilíbrio, tá? E aí, de inequações, tá bom? Outra coisa importante, se eu tentar equacionar escrever isso, em forma de uma inequação. Veja, eu tenho o prato está em desequilíbrio, Você tem que essa massa aqui, ela é superior a essa outra massa, tudo bem? E aí eu posso expressar da seguinte maneira, se eu for escrever isso, eu posso escrever assim, 3x. Nesse caso aqui, essa massa ela é superior, ela é maior, então maior do que x mais 10. Você vai perceber que também podemos encontrar o valor de x, e aí é importante também eu saber quem é o conjunto universo, saber descrever a solução para esse tipo de inequação. Eu também preparei um VT para você para falar ao princípio a respeito das regras e propriedades que envolvem as inequações. Me acompanha nesse VT? Muito bem. Nas inequações, também temos que obedecer a alguns princípios. Eu posso somar dos dois lados da desigualdade e preservar a sentença como sendo verdadeira. Também posso subtrair dos dois lados da igualdade e, mesmo assim, a sentença continua sendo verdadeira. Posso multiplicar dos dois lados da igualdade e a sentença ainda assim é verdadeira. Também posso dividir dos dois lados da igualdade. E a sentença é verdadeira. O meu único cuidado
é na multiplicação de números negativos. Você vai observar que quando multiplicamos, a sentença é falsa. Daí, precisamos inverter o símbolo da desigualdade. E aí, foi fácil compreender? Ainda não? Respira fundo que nós vamos fazer mais algumas questões. Nós vamos exercitar. Muito bem. Vamos à primeira questão. O enunciado diz o seguinte: Maria e Hugo foram a uma floricultura. Lá, as tulipas têm todas o mesmo preço. As rosas também têm todas o mesmo preço. Maria comprou 2 tulipas e 2 rosas por R$ 24,00. Hugo comprou uma tulipa e 2 rosas por R$ 17,00. Se T é um número de tulipas e R o número de rosas, as equações que representam de forma correta a situação apresentada são: letra A, 24T mais 17R igual a 41 e T igual a R. Alternativa B, 2T mais 2R igual a 24 e T mais 2R igual a 17. C, T é igual a R e 4T mais 3R igual a 41. Alternativa D, T mais R é igual a 24 e T mais R é igual a 17. Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem. Vamos à resolução da primeira questão. Me acompanha. O enunciado fala que Maria e Hugo foram comprar rosas e tulipas. 2 informações importantes que a gente precisa acompanhar no enunciado. A primeira informação diz que as tulipas têm todas o mesmo preço, as rosas também têm todas o mesmo preço. Muito bem. A segunda informação é essa daqui, ó, que vai ajudar. Ó. Vai dizer o seguinte, que a Maria comprou 2 tulipas e 2 rosas por R$ 24,00. Já o Hugo comprou uma tulipa e 2 rosas por R$ 17,00. Se você acompanhar na imagem da questão, isso já ajuda, porque vai indicar
o que Maria comprou e o que Hugo comprou. Me acompanha bem aqui, ó. Eu tenho que o T representa a tulipa, tá? E o R representa as rosas. Deixa eu só marcar aqui. T, tudo bem? Como sendo a tulipa. E o R como sendo ou representando as rosas. Bora lá. De modo geral, como eu disse, a imagem ajuda a gente a resolver esse problema. Isso daqui, essa imagem aqui, foi o que a Maria comprou e essa outra aqui foi o que o Igor comprou. A nossa tentativa aqui é escrever uma equação para cada um deles. Quando eu olho, por exemplo, para o que Maria comprou, tá? Olhando para a imagem aqui, nós temos o seguinte, ó. A Maria adquiriu o seguinte, ó. 2 tulipas e 2 rosas. Tá aqui, ó. 2 tulipas e 2 rosas. Eu lembro que a tulipa representa a letra T e as rosas são representadas pela letra R. Então, a expressão, a equação que envolve a quantidade que Maria levou e pagou é dada pelo seguinte, ó, 2T mais 2R igual a 24. Tudo bem? Ficou claro para você? Quando eu vou agora para a quantidade que Hugo levou e também pagou, eu tenho o seguinte, ó. Tulipa, no caso, uma unidade, então T, mais rosas, 2 unidades, 2R. Isso é igual a 17. Perceba que nós temos 2 equações. A grande questão é, temos alternativa que expressam essas 2 equações? Bora olhar lá, ó. Não esquece, 2T, 2R igual a 24, T mais 2R igual a 17. Veja as alternativas. Nós temos essa daqui não serve, ó, 24T. Deixa eu ver essa outra. Opa, temos aqui, ó, 2T mais 2R igual a 24, T mais 2R igual a 17. Encontramos uma alternativa para o nosso problema. Entenda que nesse caso aqui, ó, para esse problema em particular, a gente nem quer saber o valor de T, não queremos saber o valor de R, só queríamos expressar a equação dada para a compra que Maria realizou e que o Hugo também realizou. Tudo bem? Alternativa correta, letra B. Espero que você tenha acertado. Muito bem. Vamos à leitura da segunda questão. Me acompanha. Uma fábrica de camisas paga a seus funcionários um salário fixo de R$ 400, mais uma comissão de R$ 20 por cada peça produzida. O dono da fábrica, no entanto, determinou que nenhum salário pago a seus funcionários poderá ultrapassar a quantia de R$ 2.000. A expressão que melhor representa a quantidade de camisas X que um funcionário dessa fábrica deve produzir para atender às demandas de seu dono é: letra A, 400 mais 20x menor ou igual a 2.000. Letra B, 400 mais 20x maior ou igual a 2.000. Letra C, 420 mais 20 menor ou igual a 2.000. Letra D, 420x mais 20 maior ou igual a 2.000. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Espero que você tenha conseguido realizar essa questão também. Me acompanha na resolução. A questão 2 diz o seguinte, ó, é importante que a gente atente para o enunciado, tá? É dele que a gente vai tirar todas as informações para escrevermos essa equação, no caso a inequação. Diz assim, ó, uma fábrica de camisas paga seus funcionários. Então, o salário do funcionário é dado pela seguinte maneira, ó, é um salário fixo. Então, ele ganha uma cota fixa, mas observe que tem mais informações, né? Mais uma comissão de R$20 por cada peça produzida. Lembre que cada peça produzida, no enunciado, ele chamou essa peça produzida, né, a quantidade de camisas de X. Ó. Então, já temos uma incógnita para representar. Observe mais ainda, ó. Tem uma coisa que é fundamental aqui, ó, nessa questão, é que você atente que ele diz assim, ó, determinou que nenhum salário pago a seus funcionários poderá, veja a expressão, ó, ultrapassar a quantia de R$2.000. Então, a ideia é que o funcionário pode até receber R$2.000, ele não pode ultrapassar esse valor. Então, veja, quando nós formos escrever a expressão, a equação, no caso a inequação, que gera essa informação, eu estou da seguinte maneira, ó, lembre-se, não esqueça, ele recebe, o funcionário, tá? R$400 como uma cota fixa, todo mês vem isso. Além do mais, é um acréscimo que ele vai receber R$20 por cada camisa, no caso pela quantidade de camisas produzidas, que a gente está chamando de quê? De X. E agora vem aquela parte importante, ó, ultrapassar. Isso significa dizer que o salário do funcionário ele precisa ser, ó, menor. Ele pode até ser R$2.000, então menor ou igual a R$2.000. Tudo bem? Compreenderam o problema? Veja que é importante a leitura e identificar cada uma das informações na hora de interpretar o problema, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é dada na letra A, tudo bem? Letra A. 400 mais 20x é menor ou igual a 2.000. Entenda que o salário do funcionário precisa ser menor ou igual a 2.000. Pode ser até 2.000, não pode ultrapassar. Tudo bem? Entendeu? Espero que você tenha acertado também essa questão. Muito bem. Vamos à questão 3. Observe a pesagem na balança, que está em equilíbrio. As caixas de mesmo tamanho têm a mesma massa. A massa da caixa pequena é, letra A, 50 gramas, letra B, 100 gramas, letra C, 150 gramas, letra D, 300 gramas. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Vamos à resolução da questão 3. Primeira observação, a balança está em equilíbrio. Isso significa que eu tenho a igualdade nas massas dos pratos. Tudo bem? Tá, como a gente já viu no decorrer da nossa aula, a gente pode usar uma coisa muito importante, que é o princípio da equivalência, tá? Me permite retirar dos dois lados, né, dos dois lados da igualdade, as massas iguais. Aí, fazendo dessa forma, tá, de modo prático, o que você tem, ó? Como eu eliminei essa massa e eliminei essa massa, eu tenho que essas três, né, caixas menores é igual a 450 gramas. Tá, de modo imediato, 450, né? O que você tem? 450 dividido por 3. O que você encontra como resultado? 450 dividido por 3 é igual a 150 gramas. Tudo bem? Temos alternativa para isso? Temos a alternativa a letra C, tá? A alternativa letra C. Alguém está dizendo, professor, tem como equacionar isso sem problema nenhum. Se você fosse equacionar, 450 mais, escolha a letra que você quer chamar. Professor, eu quero chamar de T. Então, 3 vezes T é igual 400 mais 450, no caso, 450 mais 450, isso é igual a 900. Daí, resolve essa equação e você vai encontrar como resultado 150 gramas. Tudo bem? O que eu aprendi hoje? Na aula de hoje, nós estudamos sobre equações. Vimos também sobre os princípios de equivalência. Um dos princípios vai dizer que a gente pode acrescentar dos dois lados da igualdade e não alterar a sentença. Também podemos multiplicar dos dois lados da igualdade e preservar a sentença. Também trabalhamos com inequações, onde verificamos algumas propriedades e também ao fato de que nós podemos multiplicar ou somar, desde que seja um número positivo, tá? E aí não há problema nenhum. Se eu tiver que multiplicar por um número negativo, o sinal da desigualdade inverte. Muito obrigado a todos, espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula. Tchau!